Fala, rapaziada. Sejam todos bem-vindos ao dia 11, 11º dia da retenção seminal, 11º dia do NoFapper modo monge. Estou vivendo há 11 dias como um monge, sem pornografia, sem masturbação, sem orgasmo, sem sexo, sem redes sociais, sem comidas hiperpalatáveis, sem carboidratos de má qualidade, sem açúcar, né? Sem álcool, banho gelado e bastante estudo, bastante trabalho. Um modo caverna, basicamente, né? Dia tranquilo. Minha abstinência está sendo basicamente sobre a alimentação e a internet, né? A libido eu estou controlando muito bem. Eu percebi que a minha libido está muito ligada ao gatilho de ver mulheres e ver foto. Por exemplo, o Instagram, quando eu entrava no Instagram, bastava ver uma mulher, velho, que eu já ficava oriçado, né? Quando o estímulo não está na minha frente, eu me controlo muito bem. Não estou sentindo falta. Então a exposição a mulheres realmente já me leva para esse lado, né? De lembrar que existe a sexualidade, né? Que existe o sexo. Enfim, dia tranquilo. E hoje, como de costume, nós vamos falar de mais um benefício aí da retenção seminal, que é grande riqueza, adquirir grande riqueza. E, cara, isso é muito real. As pessoas que adquiriram grande riqueza, quando não foram por herança ou sorte, por exemplo, o cara ganhou na loteria, ganhou um prêmio muito bom, né? Acontece de muitos herdeiros, né? Às vezes o cara nasceu numa família abastada, ele pode ser até um cara hedonista, viver em prazeres e tudo mais. Esse cara tem uma grande riqueza por questão de sorte mesmo, né? De ter nascido ali num seio, num berço de ouro, né? Mas os homens que nasceram em classes sociais muito baixas, em condições precárias de vida e conseguiram grande sucesso financeiro, essas pessoas, eles trabalharam muito. Se você olhar de perto, vai perceber que tem períodos da vida dessas pessoas que eles se abdicaram, abriram mão de prazeres e trabalharam arduamente numa empreitada, né, muito grande. Eu sempre gosto de lembrar do esportista Mike Tyson, né, que ele deixa bem claro que durante 5 anos da vida dele, ele se afastou de mulheres, de bebida, de qualquer coisa, e o foco dele era no treino pesado. Tanto que ele se tornou um homem, inclusive, muito agressivo. Ele já era agressivo, né? E se tornou muito mais agressivo dentro do ringue, né? Porque ele canalizou toda essa energia. Isso é muito poderoso. Grandes cientistas, né? Grandes inventores, a maioria deles eram abstêmios sexualmente, né? Tinham mulheres ou não tinham mulheres, e quando tinham, coabitavam muito pouco. E para conseguir desenvolver um trabalho muito bem desenvolvido, muito bem feito, né? Isso é muito real porque quando todos os homens podem atestar isso, quando nós ejaculamos, vem sobre nós, logo após isso, uma certa preguiça, uma certa melancolia, né? Nós ficamos apáticos, tranquilos, a gente só quer sentar e ficar de boa, ou dormir. E muitas vezes os prazeres, quando a gente tem prazer, principalmente prazer sexual, vem a necessidade de mais prazer. E aí muitas vezes a gente vai comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola, comer um doce, tomar uma cerveja. Porque prazer gera mais prazer. Desejo gera mais desejo. Então quando você... todo mundo já passou por isso. Quando você transa, geralmente você quer ficar de boinha ali, comer um negócio e ficar tranquilo. Você não tá muito, o cara não transa e sai para aí correndo, querendo fazer e acontecer. Pode acontecer, mas é raro, né? Geralmente o que sucede após o ato é esse processo de relaxamento, de ficar tranquilo. Se formos analisar na chave mais antropológica, né, a questão do animal, faz muito sentido, porque o nosso cérebro, ele não faz distinção
se você ejaculou no vaso, se você ejaculou na vagina de uma mulher, se você ejaculou na camisinha, não faz a menor diferença para o seu cérebro. Na cabeça, no nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro sobrevivencialista, esse ato é como se você tivesse perpetuado a espécie. É como se você tivesse fecundado uma fêmea. Então, o que o corpo entende? Esse cara fez o papel dele socialmente. Esse cara fez o papel dele dentro do que é esperado da natureza. Então, para que tornar esse cara mais forte, mais inteligente, se ele já fez o papel que ele foi designado, que é perpetuar a espécie? Entende? Não tem sentido, não faz mais sentido. Você não precisa fazer mais nada se você já fecundou. Independente se você fez isso assistindo a pornô, olhando para pixels em uma tela, independente se você realmente ejaculou e engravidou uma mulher, ou se foi de qualquer outra forma, o seu cérebro entende que você fez o seu papel. Que, de acordo com a sua programação biológica, você está ok, você está atualizado. Entende? Então você não vai precisar querer, quando você ejacula, você não quer sair por aí, montar uma grande empresa e crescer e se tornar bem sucedido, entrar no mundo competitivo dos negócios. Não, de forma nenhuma. Você está de boa, de boaça. Quando você começa um processo de retenção seminal, o que o corpo percebe é que esse cara não está fazendo o que ele foi biologicamente programado para fazer. E eu preciso disso. A natureza precisa que você faça isso. Então, o que acontece é que mentalmente você começa a ganhar habilidades e ter pensamentos que normalmente você não teria. Que é a necessidade de se melhorar, de melhorar o físico, de melhorar o intelecto, de estudar. Eu já passei por isso. Quando eu vivia mais no hedonismo, né? Que eu já fui muito hedonista, não aconselho a ninguém, porque o final disso é tristeza. Quanto mais próximos dos desejos, quanto mais hedonista você é, mais triste você é. Isso é fato. O desejo ele sempre vem carregado de tristeza. É uma consequência. É como se fosse um encarne. Muito prazer, muito sofrimento. Né? Quando você se entrega de corpo e alma, você tem muito sofrimento. Então, quando você se abstém desse processo, o corpo pensa o seguinte, a natureza pensa o seguinte: rapaz, esse cara, ele tá bugando os negócios aqui, não tá funcionando muito bem, ele não tá ejaculando, ele não tá perpetuando a espécie. Então vamos dar um pouquinho mais de testosterona para ele ficar mais atraente, para ele ficar mais eufórico, para ele ter mais desejos pelas mulheres. Então quando a gente está em retenção seminal, nosso desejo pelas mulheres aumenta muito. Qualquer mulher que a gente vê na rua, a gente já sente atração, porque os nossos hormônios aumentam para a gente procriar, né? O homem consciente que sabe disso e usa isso para estudar, trabalhar e conseguir dinheiro, esse cara vai ser muito bem sucedido. Isso é óbvio, porque a sua energia vai ser canalizada e direcionada nesse sentido. Então é óbvio que isso vai acontecer, não tenha dúvida disso. Então fica aí a dica. Se você canalizar nessa direção, cara, o mundo é o limite para você. Você vai criar nova empresa aí no seu bairro, depois vai crescer para a cidade inteira e para o estado e por aí vai. Obviamente, se você não interromper o processo, né? Então fica aí, essa energia é muito poderosa.